Oi, gente. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, falou sobre o que encontrou no gabinete do general Heleno, gabinete do GSI, né? Que é o Gabinete de Segurança Institucional. E isso é relevante porque mostra a característica de laudatória da ditadura militar. Eu não sei se todo mundo que acompanha o meu canal sabe, mas eu fiz mestrado e doutorado em que eu estudei o período da ditadura militar, tanto no mestrado quanto no doutorado, e vou comentar um pouco sobre esse estudo e a relação com o que o Alexandre Padilha encontrou no gabinete do general Heleno. Então vamos ver o vídeo do Alexandre Padilha e comentar. Olha o que eu encontrei no gabinete do general Heleno. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar qualquer coisa. Ô, general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu só não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, você esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. Se tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. Olha o que eu encontrei no gabinete do general Heleno, um dos articuladores da organização criminosa do golpe. Não sei se todo mundo sabe, meu gabinete aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula, o antigo gabinete do general Heleno. Primeiro dia que eu entrei aqui, fiquei chocado, porque essa parede branca aqui era forrada fotos dos ex-diretores do SNI, a grande organização, a polícia política da repressão da ditadura militar. Ou seja, o general Heleno tem como ídolos, né, os ex-diretores do SNI, né, da repressão da ditadura, e ele falou ali, vocês viram o vídeo, em virar a mesa antes das eleições. O que ele gostaria? Se ele tem ídolos, os ídolos dele são esses ex-diretores, e ele falou em golpe de Estado, em virar a mesa antes das eleições, ou seja, não permitir que as eleições transcorressem. Ele queria ser um diretor do SNI e ele queria ter uma polícia política para prender e torturar os inimigos políticos dele. Lula, Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal que ele não gosta. Enfim, é muito evidente, né? Aliás, o vídeo mostra ele claramente dizendo em virar a mesa, né? O golpismo dessas pessoas é um golpismo escancarado, tá claro. E é importante entender o que esse golpismo iria significar, iria se desdobrar, né? E esse vídeo do Alexandre Padilha mostrando quais eram os ídolos do general Heleno diz muito mesmo. Ele queria estabelecer uma repressão violenta como existiu na ditadura militar. Mas vamos seguir. Eram esses os ídolos que reverenciava o general Heleno, que estava aqui no gabinete. Mais do que isso, ali do lado, onde hoje tem foto do Lula, dos nossos ministros, todos nós, ali era uma estante, uma prateleira desses livros. Bem, aqui vai começar a mostrar quais eram os livros que estavam lá. E eu quero fazer alguns comentários. O primeiro livro que ele cita é Feminismo, Perversão e Subversão, Ana Caroline Campagnolo, né? Um livro antifeminista. Não sei se todo mundo sabe, mas o feminismo foi um dos mais importantes movimentos sociais da história da humanidade. Foi por causa do feminismo que as mulheres puderam votar. As sufragetes, né, lutavam pelo direito das mulheres terem direito de votar, porque mulheres no passado não votavam. As mulheres teriam o direito de herdar, porque em vários países as mulheres não tinham direito à herança. As mulheres terem direitos mínimos e básicos de paridade salarial, direito ao divórcio. Foi um direito que o movimento feminista historicamente lutou por esse direito. Direitos fundamentais das mulheres. Então, os ultraconservadores agora colocam e difundem um movimento antifeminista contra essas conquistas e esses direitos.
E esse livro é um exemplo desse movimento que existe entre grupos de extrema-direita. E agora eu quero citar uma coisa da minha pesquisa histórica, né, do meu mestrado e do meu doutorado. Um tenente que eu conheci e que não é golpista e que não é fã da ditadura militar, me contou, que eu conheci durante a minha pesquisa, me contou que as escolas militares, e ele estudou em escola militar, basicamente tem livros que são laudatórios da ditadura militar, só tem elogios à ditadura militar. E aí eu fiquei muito curioso e perguntei para ele se ele poderia me levar para uma dessas bibliotecas de escola militar, porque eu acho que eu não conseguiria entrar, mas com ele, talvez. E ele me levou. Ele me levou a essa biblioteca na escola militar e me mostrou esses livros. E me mostrou como esses são os livros que são apresentados dentro da maioria das escolas militares. Livros o quê? Livros que negam que em 1964 aconteceu um golpe civil-militar, então eles ignoram a bibliografia de René Dreyfus, a conquista do Estado, toda essa tradição histórica, tem um elemento de negacionismo histórico aí. Eles, além disso, apresentam livros que basicamente ressaltam aspectos positivos da ditadura militar e não tratam a ditadura como ditadura, né? Falam só em regime militar ou governo revolucionário dos militares. É assim que está nesses livros militares lá. Então vamos lá. Isso é muito grave porque mostra que se formou uma cultura dentro das escolas militares para negar o que de fato foi a ditadura militar. Mas vamos lá. Olha os livros que tinham ali. Veja aí. Esse aqui é o mito, né? Os bastidores da Alvorada. Então, aqui é um livro laudatório do próprio Bolsonaro. Os livros. Era isso que inspirava a organização criminosa do golpe que estava aqui no quarto andar do Palácio do Planalto. Quando entrei aqui, dia 1º de janeiro, tirando tudo isso que estava aqui, tive a nítida percepção que a gente tinha salvado a democracia brasileira. Ele disse que tinha a nítida percepção que tínhamos salvado a democracia brasileira. Eu tenho a mesma percepção. Aliás, se vocês lembram do dia da eleição, que eu fiquei contando os votos e até minha mãe entrou no final da live emocionada, porque ela também tinha a mesma percepção, né? E nós estávamos super felizes e tal. E algumas pessoas podem não entender muito bem aquela felicidade, pessoas menos politizadas ou de fora. Não era uma felicidade apenas por ter elegido o Lula, né? O Lula e o Alckmin e o vice, né? Não. Era uma felicidade fundamentalmente por ter derrotado o Bolsonaro e por entender o que o Bolsonaro representava, né? O governo do Lula tem méritos, tem muitas coisas boas, mas às vezes tem capitulações para o grande capital, cede coisas e tal. A gente sabe que tem limites, né? Nós não somos esses entusiastas que acham que tá tudo às 7 maravilhas. Mas a gente sabe, a gente tem clareza que uma continuidade do Bolsonaro poderia ser o fim da democracia brasileira. Ameaçavam a democracia, ameaçavam os direitos sociais, queriam destruir o SUS, a educação pública. O subfinanciamento ao que o SUS foi submetido no governo Bolsonaro é superior a qualquer subfinanciamento que veio antes. Então eles ameaçavam direitos sociais, ameaçavam conquistas do feminismo. Era uma ameaça a um conjunto histórico de conquistas pelos quais todos aqueles que defendem a democracia e que defendem direitos sociais lutaram. E no caso de minha mãe, lutaram a vida inteira. No caso de meu pai, lutaram a vida inteira, né? Eu, desde a época da faculdade, defendo isso e tenho algum nível de engajamento nessa luta, né? Mas eles há muito mais tempo do que eu. Então essa percepção do Alexandre de Padilha é uma percepção que foi repartida por todos aqueles que compreendiam o momento histórico que nós estávamos vivendo, né? Essas evidências claras trazidas pela investigação da Polícia Federal só reforçam isso. A importância da vitória do Lula, presidente Lula, para salvar a democracia do nosso país.
E ele está correto, né? A vitória de Lula teve esse elemento. Nós só estamos tendo agora essas investigações porque Lula ganhou, né? Se Lula tivesse sido derrotado, nada disso estaria sendo investigado. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.